5 vezes, Deus tomou decisões, Moisés orou e o Senhor voltou atrás. Vou repetir. 5 vezes, Deus tomou decisões acerca de Israel, Moisés orou e Deus voltou atrás. Na última vez, Moisés não tinha mais o que argumentar, e ele diz a Deus: se tu não quiseres perdoar esse povo, então risca o meu nome do teu livro. E o Senhor disse a Moisés: riscarei o nome do meu livro daquele que pecar. Eu deixarei o povo ir, e no dia da minha visitação eu cobrarei. Mas o Senhor poupou o povo por causa de Moisés. Porém, quando Moisés ora por ele mesmo, o Senhor lhe disse: não, você não vai entrar na terra de Canaã. E Moisés diz ao Senhor: me permite, já que me mostraste tanto da tua grandeza, me deixa passar daqui à terra que o Senhor prometeu. E o Senhor disse a Moisés: chega, basta, não me fala mais nisso. E Moisés diz que o Senhor se indignou contra ele por causa da sua insistência. Eu quero falar de Moisés superando crises hoje, numa perspectiva um pouco diferente da palavra superação. Eu poderia dizer convivendo com as crises pessoais para ser cura para os outros. Porque algumas crises de Moisés ele teve que conviver, lidar. Semana que vem nós vamos falar de um homem que aprendeu em Deus a aceitar o desafio do problema e continuar sendo usado por Deus para alcançar um propósito. Moisés se transformou em instrumento de cura, apesar dos problemas pessoais que ele tinha. Aliás, eu estava percebendo, você já percebeu que a palavra crise, a palavra cura, tem uma fonética parecida? Moisés aceita que a crise seja lidada, tratada, trabalhada, e ele não deixa de ser cura para o povo que está sob seu cuidado, só porque ele tem situações e que precisam ser tratadas e vencidas, resolvidas. É muito interessante que quando o Senhor Deus, Jeová, fez com Abraão uma aliança e uma promessa de um povo que seria mais numeroso do que a areia da praia, o Senhor também disse a Abraão que aquele povo seria escravo em terra estranha. Gênesis capítulo 15, versículo 13, o Senhor garante para Abraão que a sua descendência seria escrava. Em Gênesis capítulo 46, nós encontramos quando Jacó, agora Israel, desce para o Egito, levando os seus filhos para encontrar-se com o seu filho José, que lhe havia sido dado como morto tantos anos atrás. E a alegria de Jacó em rever a José é tão grande, é tão impronunciável, é tão extraordinária, que quando ele abraça José, o texto diz que abraçado com José ele cai, ele escorrega, ele ajoelha e diz: agora o Senhor pode me fazer morrer, agora o Senhor pode me recolher aos meus pais, porque a minha alma foi consolada. O povo de Jacó chega no Egito para
pastorear ovelhas, e a Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 7, que o povo se fortaleceu e aumentou muito, e se tornou de maneira, sobremaneira fortalecido. Êxodo 1, 7. O povo se fortaleceu e aumentou muito, e se tornou sobremaneira fortalecido. Olha que coisa extraordinária. Se tornou forte, aumentou muito e se tornou sobremaneira fortalecido. Diga comigo: se tornou forte, aumentou muito e se tornou fortalecido. Diz assim para você: eu vou aumentar muito, vou me tornar forte e sobremaneira serei fortalecido. Essa é a história do povo hebreu. Porém, você precisa entender que esse crescimento e esse fortalecimento do povo de Israel no Egito trouxe alguns problemas. Diga comigo: crescer traz problemas. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele: crescer traz problemas. Quais foram os problemas que o povo de Israel enfrentou? Êxodo capítulo 1, versículo 10. Por exemplo, a Bíblia diz que o povo do Egito usou de astúcia para com os hebreus. A expressão usar de astúcia indica que, quando o povo do Egito chamou Israel para trabalhar, não chamou para ser escravo. Aparentemente era uma proposta boa. Deus está falando com alguém. Aparentemente era uma proposta boa, e o povo aceitou porque era uma proposta boa, mas era uma astúcia, era uma manobra para tornar o povo escravo e prisioneiro. E você precisa entender que basta você crescer e não faltará quem se orgulhe e inveje e trabalhe com astúcia para sugar a tua energia. Então fica atento. Esse é um dos problemas que o povo de Israel tem. O segundo problema que eles têm, Êxodo capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que o povo do Egito passou a afligir aos filhos de Israel com muitas cargas. Eles deixaram de ser senhores de Gósen, onde eram pastores de ovelhas, e se tornaram escravos, carregando cargas, debaixo de chicotes, debaixo de aflições, debaixo de amargura. E é interessante que a Bíblia diz, é só ler o texto, a Êxodo 1:11, que também haviam hebreus que se tornaram capatazes de Faraó e castigavam os seus próprios irmãos. Nem sempre o fato de alguém ser, aspas, teu irmão, significa que compartilha da tua dor. Às vezes se torna motivo da tua dor. Tem alguém me ouvindo? Recebeu? Então vigia. Então, o povo hebreu, o texto diz, Faraó, os egípcios usaram de astúcia com eles e os afligiram com muitas cargas. Um outro problema que o povo hebreu teve, Êxodo 1:12, a Bíblia diz que os egípcios começaram a se enfadar por causa dos hebreus. O povo de Israel se tornou um motivo de estresse. Tipo você passar por alguém, não vou com a cara desse camarada. Onde um hebreu passava, o egípcio dizia: não gosto desse povo, não gosto dele, não vou com a cara dele. Os egípcios passaram a se incomodar com a simples existência do povo hebreu, com o simples fato de o povo hebreu estar presente no território do Egito. Então há uma ordem de extermínio, há uma ordem de perseguição, há uma ordem de dureza sobre eles. Capítulo 1, versículo 12. Outro problema que o povo teve é que a Bíblia diz que os filhos de Israel passaram a servir com dureza.
Se o irmão olhar no versículo 14, Êxodo 1:14, vai ver que havia tortura e alguns até morriam debaixo dos chicotes dos egípcios. Tudo isso é causado porque eles cresceram. Crescer traz problema. Diga comigo, crescer traz problema. Mas eu não quero permanecer raquítico.